Meus irmãos e irmãs, vamos retomar o nosso estudo das pedras preciosas. Vamos ter um tempo de oração, pois pedir que o Senhor nos dê direção na sua palavra. Senhor, nós queremos, no nome do teu amado Filho Jesus, pedir a tua direção nesta reunião. Pedir que teu Espírito Santo, aquele que foi enviado para habitar a tua igreja, ele possa encabeçar esta reunião com a tua infinita sabedoria, com o teu infinito e majestoso poder. Senhor, nós precisamos tanto ouvir a tua voz. Como a tua igreja nesses dias necessita, Senhor, recuperar a sensibilidade para ouvir tua voz e discernir verdadeiramente qual é o teu falar. Senhor, que nós possamos, de maneira espiritual, aprendermos a aquietar aos teus pés, aquietarmos de forma que a tua palavra penetre no nosso coração, que ela venha quebrar toda a resistência, todas as barreiras, todas as dificuldades, tudo aquilo que impede o teu livre agir dentro de nós. Pai, no nome do teu Filho Jesus, glorifica e magnifica a tua palavra em nossas vidas. Nós te clamamos, Senhor, te clamamos mais uma vez, que a tua misericórdia possa reinar neste lugar, e que a tua abundante graça possa inundar os nossos corações, e que a tua palavra possa penetrar nas áreas mais profundas do nosso ser, e realizar a obra que o Senhor tem que realizar, em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, vamos ler o versículo 20, nós vamos estudar sobre o quinto fundamento da Nova Jerusalém. Está assim: o quinto de sardônio. Agora, Marcos capítulo 3, nós vamos apenas recapitular essas leituras, ou a leitura desses textos. Marcos capítulo 3, versículo 16 diz assim: designou os 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, aí depois Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, nos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, Filipe. Então aqui nós temos Filipe. Então nós ficamos sabendo que Filipe corresponde à pedra de jaspe. E o que nós temos que aprender sobre Filipe? Uma das características que nós aprendemos sobre a pedra de sardônio, que essa pedra é uma pedra maleável. O que quer dizer uma pedra maleável? Uma pedra que se permite trabalhar. Então vamos gravar isso, porque é dentro deste princípio que nós vamos estudar a palavra de Deus. É dentro deste princípio que nós temos que extrair as aplicações espirituais. Então qual é a característica dessa pedra de sardônio, né, como está aqui no texto, mas nós sabemos que essa pedra, a tradução dela não é sardônio, e sim ônix, porque as versões mais antigas vão nos mostrar isso. Esta pedra aqui, segundo o texto grego, é o ônix. Por isso que quando você lê no texto original, está assim, sardônix, e fica muito simples você fazer a transliteração desta palavra. E aqui, então, mais uma vez, nós sabemos que esta pedra aqui é a pedra de Filipe. Vamos entender um pouco sobre esta pedra. Já tivemos o primeiro estudo, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para o livro de Êxodo. Livro de Êxodo, o capítulo 25, versículos 1 a 7. Vamos fazer essa leitura, por favor, observe os textos. Está assim: falou o Senhor a Moisés,
Fala aos filhos de Israel que tomem para mim uma oferta de todo varão que dê voluntariamente de coração, tomareis minha oferta. Essa é a oferta que deles tomareis: ouro, prata, cobre, jacinto, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tingidas de vermelho, peles de texugo, madeira de acácia, azeite para a lâmpada, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix, pedras de engastes para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Meus irmãos e irmãs, interessante tudo isso. Tomando todos esses textos, o nosso desejo aqui é extrair princípios espirituais. Então vamos observar com cuidado, observar com zelo, algo que o Senhor coloca aqui para nós. Nós temos toda essa lista desses materiais que o Senhor pediu para a edificação da sua casa. Observe que dentre esses materiais, nós sabemos que uma pedra Deus dá ênfase aqui, a pedra de ônix. Então o que nós queremos entender? Todos esses materiais que estão descritos aqui neste capítulo 25, versículos 1 a 8 do livro de Êxodo, são os materiais da edificação do tabernáculo. E sabemos que a pedra de ônix aqui, ela estava onde no tabernáculo? Se você lembrar, você não vai encontrar. A pedra de ônix, ela não estava no tabernáculo. A pedra de ônix, ela fazia parte da vestimenta do sumo sacerdote. Em dois lugares, no peitoral e no ombro. Vamos ver logo a seguir. Mas por que o Senhor pede essas pedras? Naturalmente, o Senhor não só pediu essa pedra de ônix, Ele pediu todas as pedras. Nós vamos saber isso lá no capítulo 28. Porque dentro do tabernáculo em si não tinha pedra de ônix. Ela só estava em dois lugares. E esses dois lugares são as vestimentas do sumo sacerdote. Então, por que o Senhor nos dá essa ênfase? E o que Ele quer nos falar? Qual é o princípio que nós podemos extrair? O princípio que nós podemos extrair é que a edificação da casa de Deus só é possível com pessoas maleáveis. Pessoas que se deixam trabalhar. Ora, irmãos, a casa do Senhor é uma casa orgânica. A igreja não é uma estrutura física, sem vida. A igreja é uma estrutura orgânica com vida. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a constituição máxima da obra do Filho de Deus. E como que esta obra ela é feita? Como esta obra é realizada? Esta obra é realizada pelo Filho de Deus, e a consumação desta obra é um corpo orgânico constituído de pessoas. E estas pessoas, como que essas pessoas poderão chegar a ser esses elementos constituintes desta grande edificação? Aqueles que foram trabalhados pela cruz. Qual é o tipo de coração que pode ser trabalhado pela cruz? Um coração maleável, um coração que se deixa trabalhar. Essa é a característica essencial da pedra de ônix. Uma pedra maleável, uma pedra que se deixa trabalhar. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Se você deseja fazer parte dessa grande edificação espiritual, então permita ser uma pedra trabalhada, permita ter um coração maleável. Se você não se permite ser trabalhado, se você não se permite ser alcançado pelo Senhor, então mais duro o Senhor vai trabalhar com você. Nós temos o exemplo de Saulo de Tarso. Lembra quando o Senhor encontra com Saulo de Tarso no capítulo 9 do livro de Atos? O Senhor diz assim para ele: dura coisa será para ti recalcitrares contra os aguilhões. Como que nós podemos entender melhor o que o Senhor está falando aqui? Você sabe que a referência que o Senhor está fazendo aqui é de um boi bravo, um boi que resiste ao seu senhor, um boi que dá coice,
Um boi que não se deixa dominar. Esta é a realidade por detrás dessas palavras do Senhor para Paulo. Então o que o Senhor está dizendo para Saulo de Tarso? Quanto mais você endurecer, mais o aguilhão vai penetrar. Quanto mais você não se deixar dominar, mais duro será o tratamento com você. Então, irmãos, que lição nós temos que extrair aqui? Você pensa que Deus, Ele só está salvando pessoas do inferno? Você pensa que toda a obra da redenção consiste em livrar condenados do inferno? Será que toda a obra da redenção visa unicamente nos arrancar da condenação de Satanás e nos colocar numa posição apenas de salvos? Será que este é o primeiro e último estágio da redenção? Não, irmãos, não é. Este não é o primeiro e único estágio da nossa redenção. Esse pode ser considerado o primeiro estágio da nossa redenção. A nossa redenção vai muito mais além da salvação e do perdão dos nossos pecados. O propósito final da nossa salvação é que um dia para Deus nós nos tornemos uma família constituída de muitos filhos, conformados à imagem do seu Filho. Para o seu Filho, esta tão grande salvação, ela se consumará em que nós, estes muitos filhos, para o Filho de Deus, para o amado da nossa alma, aquele que se deu por nós. E aqui está talvez o ponto mais elevado da revelação, da salvação, no seu aspecto objetivo. É que Jesus, o Filho de Deus, Ele se deu por nós. Se deu por nós. Essa é uma declaração de Paulo em Efésios 5. Ele morreu por nós. Paulo, ele não diz que ele morreu por causa dos nossos pecados, ou para nos libertar e nos perdoar dos pecados. Ele não diz este assunto, ele não coloca esse ponto. Ele diz assim que ele se deu por nós. Em qual contexto ele diz isso? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se deu por ela. Então ele coloca isso dentro de um relacionamento de amor. Ele vai mostrar, irmãos, que o ponto mais elevado da nossa salvação não está condicionado ao perdão dos nossos pecados, é que Ele nos amou, apesar daquilo que éramos, pecadores condenados. Ele nos amou com um amor profundo, e foi por amor que Ele morreu por nós. Entende, irmãos? Ele não morreu porque nós éramos um bando de coitadinhos condenados ao inferno. Ele morreu por nós porque Ele nos viu como a sua noiva. E a única forma dele nos ter eternamente é se Ele pudesse dar a sua vida por nós. Você já pensou na redenção assim? Geralmente não, irmãos. Nós pensamos na redenção como um problema que envolve a justiça, a santidade e a glória de Deus. Claro, isso está certo, isso é fato. Isso é algo que não se pode mudar. Mas, em algum momento, você pode pensar que, além disso, além da questão da justiça, da santidade, da glória de Deus, existe um detalhe, que no propósito eterno de Deus em seu Filho, era salvar esses que um dia estavam condenados, para que eles pudessem se tornar eternamente, para a satisfação do Filho, uma esposa. Percebe isso, irmãos? Então, Ele nos salvou, não é só porque nós tínhamos um problema de pecados. Ele nos salvou por amor. Ele nos salvou para que nós pudéssemos ser eternamente sua esposa. Irmãos, tem um retrato disso no livro de Oséias, e a declaração é muito linda. Quando o Senhor está falando através de Oséias, Ele está falando com Israel. Então o Senhor, Ele faz várias asseverações com relação à nação de Israel. E no momento da profecia, o Senhor diz assim para a nação de Israel, que Ele se voltaria para ela, e que Ele a desposaria. É interessante que essa palavra desposar é casar com ela. E o mais curioso é que no contexto no qual o Senhor coloca esta palavra,
Ele está condenando ela por causa dos seus pecados, por causa dos seus amantes. O Senhor coloca Israel ali como uma mulher adúltera, que abandonou o privilégio e o conforto da casa do seu Senhor. Aí sabe o que ele diz? O Senhor diz assim para esta nação, que ele se casaria com ela. Isso é algo que nós precisamos ver em relação à nossa salvação. Que o desejo do Senhor, do nosso Deus, em ter nos salvado, não é apenas que nós sejamos os muitos filhos conformados à imagem do seu Filho, mas que para seu Filho nós sejamos uma esposa para a sua satisfação eterna. Mas não só isso, irmãos, para o Espírito de Deus, a bendita terceira pessoa da Trindade. Essa palavra terceira, eu não sou muito simpatizante dela, mas de maneira didática nós temos que usá-la, porque dá a ideia que ele está em terceiro lugar, em terceira categoria. Então, se você por algum momento pensou assim, delete isso da sua mente. A palavra aqui terceiro não quer dizer em posição, porque essas três pessoas, elas são onipotentes. Um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, com a mesma natureza, com a mesma essência, com o mesmo poder, onisciente, onipresente, onipotente. Então, muito cuidado com essa palavra terceira pessoa da Trindade. Para o Espírito Santo, o desejo de Deus é que nós sejamos um templo, um santuário, um tabernáculo eterno, para a sua glória, para a sua habitação e para a sua eterna presença. Significa, irmãos, que na glória vindoura, nós seremos plenamente cheios do Espírito Santo. Amém? Plenamente cheios do Espírito Santo. Na glória vindoura, nós teremos plenamente os traços do caráter de Cristo formado em nós. Na glória vindoura, nós seremos plenamente, sem mácula e sem ruga, como a noiva gloriosa. Amém? Então, graças a Deus, esta é a obra da salvação. Então, quando nós pensamos no santuário de Deus, nós temos que pensar nessas três coisas: os filhos, a noiva e o tabernáculo, ou o santuário. Os filhos, a noiva e o santuário. Tudo isso constitui a revelação da casa de Deus. Agora, irmãos, com quem Deus está edificando essa casa? Com pessoas que se deixam trabalhar, com pessoas que se rendem. Irmãos, nossa natureza não converte. Se você diz para mim, irmão, minha natureza converteu, você acabou de desviar ela, porque você está acabando de falar uma mentira. Natureza não converte. Não adianta você dizer assim, meu filho é lindo, ele tem uma natureza convertida. Irmãos, não tem. Ainda um bebê, ele tem toda a disposição carnal que Adão teve. Então, por favor, entenda, nossa natureza não converte. E ainda tem um agravante, o nosso ego. O nosso ego é o centro da nossa personalidade, o nosso eu. Imagine, irmãos, porque o eu, ele é terrível. Ele é terrível. A Bíblia fala que a força do pecado se encontra na nossa carne. Então aí está. A situação nossa é gravíssima. Agora, o que nós precisamos, irmãos? Precisamos entender o trabalho de Deus na nossa carne, com o propósito de esmagar a nossa carne, tirar o nosso eu do governo e colocar Cristo. Quando Paulo diz assim, não vivo eu, este eu aqui precisa ser sublinhado por nós. Isso quer dizer que o nosso ego não pode viver reinando, porque aqui, irmão, nós temos que ver a vida da alma. A vida da alma é constituída de 3 pontos importantes: o que sinto, o que penso e o que quero. Mente, vontade e emoções. E aqui, irmãos, que se encontram os maiores conflitos interiores. Aqui está a explicação de todas as nossas dificuldades espirituais. E é aqui que nós necessitamos do mais profundo trabalho de Deus, porque carne não converte, nosso ego precisa ser quebrantado, para que a vida no Espírito, para que a vida em Cristo e a vida de Cristo possa se manifestar. Isso é fácil, irmãos? Tem alguém aqui que já encontrou o caminho
porque se encontrou, me diga. Porque o único caminho que eu sei, irmãos, aonde a Bíblia nos faz enxergar, quando eu falo pergunto se alguém que encontrou o caminho, é se você chegou ao ponto elevado, máximo disso. Nós temos que nos render àquelas mãos furadas que foram pregadas lá na cruz do Calvário. Nós temos que nos render à gloriosa obra do Espírito Santo, que silenciosamente trabalha na nossa vida. Nós precisamos nos render ao glorioso e magnífico e insubstituível trabalho da cruz em nossa vida. Não tem outro caminho. Porque eu creio, irmãos, que de todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, eu creio que eu posso dizer, começando por mim, que nós somos sempre pessoas insatisfeitas com nós mesmos. Eu creio que sempre que olhamos para nós, conseguimos ver tantas deficiências, tantas falhas, tantas áreas vulneráveis, tanta carência de Deus. E é assim. Eu creio que tudo isso, irmão, nós temos que olhar, não é fazendo autoexame, mas nós temos que olhar na luz de Deus. Porque à medida que você se vê assim, é onde você vai clamar para o Senhor, para que Ele possa vir aí e trabalhar Cristo. É onde você vai aprender a confessar todas as suas dificuldades, todas as suas deficiências. É onde você vai perceber a necessidade da vigilância e do cuidado, irmãos. Porque nós temos que ver que o inimigo trabalha na nossa ignorância, o inimigo trabalha na nossa falta de vigilância, o inimigo trabalha na nossa acomodação. É aí que ele tem êxito, é aí que ele leva vantagem. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Então, como o Senhor vai obter essa grande casa? Como o Senhor vai obter esta grande obra? Por meio de pessoas que se deixam trabalhar. Esta é a característica essencial do ônix. Agora, por favor, vem comigo aqui no capítulo 28, do livro de Êxodo. Êxodo 28. Vamos mais uma vez pegar a figura do ônix. A partir do versículo 1 diz: farás chegar a ti Arão, teu irmão, e seus filhos consigo, dentre os filhos de Israel, para que sejam meus sacerdotes, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, filhos de Arão. E farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para honra e formosura. Sublinha essas duas palavras, honra e formosura. Então qual era o propósito das vestes sagradas? Honrar, ornar e embelezar. Honra e formosura. Aí, por favor, vamos a partir do versículo 9. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Agora, versículo 12. Porás as 2 pedras sobre as ombreiras da estola sacerdotal, para que sirvam de pedras de memorial para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes deles diante do Senhor, sobre os seus 2 ombros, para um memorial. Agora, por favor, versículo 21. Permita-me, por favor, vamos desde o versículo 20. Está assim: a 4ª fileira será de berilo, uma de ônix, uma de jaspe. Todas serão montadas em engaços de ouro. As pedras serão segundo os nomes dos filhos de Israel. Então, por favor, deixa eu explicar essa segunda parte aqui para vocês entenderem. Na primeira parte nós vimos que o sumo sacerdote, ou nas vestes do sumo sacerdote, tinha 2 partes muito interessantes: as ombreiras e o peitoral. Então, segundo a primeira porção de texto que lemos, fala das ombreiras. Então, em cada uma das partes dessas ombreiras, tinha 2 pedras de ônix, uma de um lado e outra de outro. E em cada uma dessas pedras constavam os nomes dos filhos de Israel, os 12, 6 de um lado, 6 de outro. Depois dessas ombreiras, descia um peitoral aqui. Esse peitoral era constituído de 12 pedras. E se você observar, essas pedras, e desde o versículo 12 que a gente estava lendo, se você for lendo aí até o versículo 21, você vai ver toda a descrição
deste peitoral. Então não vamos ler agora, mas para ganharmos tempo. Agora veja isso, irmãos. Então tem a primeira fileira, 4 pedras, segunda fileira, da mesma forma, terceira, e na quarta, que é o texto que eu li, o versículo 20. Na quarta, você vai encontrar novamente a pedra de ônix. Você vê que essa pedra, ela é interessante, é uma pedra singular para Deus. Ela estava nas ombreiras e também no peitoral. E quando Deus pede para que lhe traga uma oferta para ele, para a edificação de uma casa para ele, a única pedra preciosa mencionada destas é o ônix. É incrível, mas Deus dá uma ênfase distinta a esta pedra, porque o Senhor quer nos falar algo, irmãos. Aqui Ele vai nos falar algo além do que já nos falou no capítulo 25. No capítulo 25 Ele está dizendo para nós que a sua casa será edificada por meio de pessoas que se deixam trabalhar. Irmãos, permita-me voltar um pouquinho, só para colocar um ponto a mais. Você vê, irmãos, nosso Senhor Jesus, Ele tinha um grupo de 12 apóstolos que andavam com Ele. E você sabe que desses 12, um se perdeu. Se você olhar a história dos apóstolos, você vai ver que algumas pessoas também se perderam. E nós sabemos que muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas se deixam perder. Muitas pessoas apostatam. Muitas pessoas desviam. Infelizmente, irmãos. Mas como que se explica isso? Vamos tomar então o exemplo máximo disso. Acho que o exemplo máximo dentro desse contexto é o exemplo de Judas. 3 anos e 6 meses na maior faculdade que já existiu nessa terra, com o maior mestre. Esse mestre, ele era todo o material, todo o conteúdo do ensino, ele era o próprio ensino, ele era o próprio material didático, ele era a própria escola, ele era a própria classe, ele era o próprio professor, ele era o aprendizado, ele era o conhecimento, ele era tudo. Você conhece um professor assim? Nunca existiu. Imagine você chegar para um professor e você dar um testemunho dele. Sabe, o meu professor, ele é uma escola. Você vai a ele para estudar. Então, porém, você não precisa adquirir nenhum material, ele é o material. Você não precisa ler nenhum livro, ele é o livro. Imagine, você conhece um professor assim? Nenhum, irmãos. Não existe ninguém assim, nenhum professor assim. O Senhor Jesus era o professor. Ele era a própria escola. Ora ele estava num lugar, ora estava em outro, e ali ele foi ensinando aqueles homens. E Judas viu, ouviu, tudo que os demais também viram e ouviram. Porém Judas, como está em Atos 1, ele se desviou. Como foi possível isso, irmãos? Como foi possível? Como é possível alguém se desviar? A questão, irmãos, Deus fala, mas Deus fala com quem quer ouvir. Então existe uma máxima de Deus sobre isso, e é um princípio. Eu acho, irmãos, que princípios na Bíblia precisam ser memorizados, precisam ser guardados. Um dos princípios está lá em Isaías capítulo 6, quando Deus fala que Ele vai cegar os olhos daqueles que não querem ver, que Ele vai fechar os ouvidos daqueles que não querem ouvir. Isto é, se uma pessoa não quer ver, aí você diz, mas Deus, se uma pessoa não quer ver, o que é que o Senhor faz? O Senhor não abre os olhos? Abre, mas é para uma pessoa que quer ver. Quando o Senhor foi curar um cego, o Senhor perguntou assim, o que queres que eu te faça? O que ele disse? Que eu veja. E o Senhor abriu os olhos dele. Mas quando uma pessoa não quer ver, sabe o que o Senhor dá para ele? Mais trevas, mais cegueira, mais cego ele vai ficar. É isso que está aqui em Isaías capítulo 6, e o nosso Senhor repete isso em João 12. Quando uma pessoa não quer ouvir, Deus não cura ele de audição. Quando a pessoa não quer ouvir, mais surdo ele fica. Agora, quando ele quer ouvir, mais o Senhor abre a sua audição espiritual. Quando ele quer ver, mais luz o Senhor dá a ele. Entenderam, irmãos? É um princípio. É um princípio. Então é só você pegar Isaías capítulo 6, a partir do versículo 10, em casa, uma leitura adicional que você vai fazer depois, e você vai entender. Então o Senhor, Ele edifica a sua casa com aqueles que se deixam trabalhar. Agora aqui, irmãos,
nós estamos vendo estas pedras de ônix no ombro e também no peitoral. Aqui nós temos duas coisas. Ombro. Ombro fala de carregar o peso. Então, veja bem, era papel do sumo sacerdote interceder a Deus pela vida do povo. O que quer dizer, espiritualmente falando, o sumo sacerdote carregar sobre os seus ombros aquelas duas pedras de ônix com os nomes dos filhos de Israel. Significa, irmãos, que ele usava aquela veste quando ele ia ministrar no lugar santíssimo. Então ele colocava aquela veste. Aí ele entrava para dentro do lugar santíssimo. Significa, irmãos, que ele levava todos eles, espiritualmente falando, é como se todo Israel estivesse naquele sumo sacerdote no lugar santíssimo. Agora veja o quadro disso no Novo Testamento. O Novo Testamento diz, irmãos, que nós temos um sumo sacerdote. Ele não é da ordem que Arão era, e nem da ordem de Arão. Quando eu digo da ordem que Arão era, porque a ordem de Arão era uma ordem humana. Era uma ordem que foi instituída por causa de uma necessidade. Na verdade, toda a nação de Israel era para ser um reino de sacerdotes. Mas nós ficamos sabendo que, lá no capítulo 32 do livro de Êxodo, Israel falhou. E porque Israel falhou, adorando aquele bezerro de ouro, Deus levantou a tribo de Levi. Então a tribo de Levi, ela se tornou uma tribo que representava espiritualmente o povo de Israel. E o sumo sacerdote era aquele que entrava por todo o povo. Mas a visão de Deus, a intenção perfeita de Deus é que o seu povo seja um reino de sacerdote. Eternamente isso vai acontecer. No propósito eterno de Deus, a igreja será um reino de sacerdotes. Lá em Apocalipse 1:6 nos diz isto. Nós vamos ter o sacerdócio universal de todos os santos. Agora, irmãos, olhe para isto. O sumo sacerdote entrava pelo povo, ele conduzia o povo de maneira representativa. Significava que de maneira representativa, todo o povo de Israel entrava no lugar santíssimo. Porém agora não, irmãos. Nós temos um sumo sacerdote. Hebreus 6:20 diz que ele entrou por nós. Veja isso, irmãos. Ele entrou por nós. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz que ele nos auxilia em todas as nossas fraquezas. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas. 4:15 diz que ele atende a todas as nossas necessidades, a todas as nossas debilidades. Percebe isso, irmãos? 7:25 diz que ele pode nos salvar totalmente, completamente, aqueles que por ele se achegam a Deus. Então veja, a figura aqui agora é de uma realidade espiritual, não é de símbolo. Não é um símbolo, é uma realidade. Agora não é que o nosso Senhor Jesus entrou por nós como uma figura, não, ele entrou por nós como uma realidade. Significa que se você entende isso, apesar de todas as suas limitações e debilidades, existe uma realidade espiritual à sua disposição. Que realidade é essa? É que você pode entrar no lugar santíssimo da glória de Deus. Eu creio, irmãos, que os dois lugares descritos na Bíblia com a maior profundidade que existe, não é o universo e nem a profundeza do mar. Os dois lugares mais profundos, segundo a Bíblia, eles estão entremesclados. É o espírito do homem. E a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Por quê, irmãos? Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Qual é o sentido disso para nós? Sentido que o espírito do homem é de uma grande profundidade. Uma profundidade que só Deus pode penetrar e habitar e conhecê-lo. Por isso que Deus criou o homem com essa grandiosa faculdade, espírito, porque somente ele é capaz de habitar o espírito do homem. Agora, o que isso quer dizer para nós, irmãos? Quer dizer que o segundo lugar descrito na Bíblia, de maior profundidade, é o trono de Deus. E esses dois lugares, eles se encontram através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, o trono de Deus e o espírito do homem podem ser unidos em um só lugar. Estão vendo, irmãos?
Que coisa grandiosa é esta? Agora, por favor, aqui nós vemos o outro detalhe, o peitoral, onde estava a pedra de ônix. Tem um texto, se você puder colocar aqui ao lado desse versículo 12 de Êxodo 28, é Cantares 8:6. Cantares 8:6. Esse texto de Cantares diz assim: põe-me como selo sobre teu coração. Quero que você observe isso aqui. E como selo sobre o teu braço. Lindo esse texto, irmãos. Cantares 8:6. Eu quero que você observe aqui, sabe essa palavra braço? O texto original não é braço. O texto original é ombro. Então ele está simplesmente descrevendo essa figura do sumo sacerdote. É como um selo. A palavra selo ali é algo que foi esculpido numa pedra. Então olha o que ele está dizendo, irmãos. Põe-me como selo no teu peitoral e sobre o teu ombro. Justamente isso, irmãos. Esta é a figura do nosso Senhor Jesus como sumo sacerdote. Você sabe que o livro de Cantares, ele foi escrito para descrever o relacionamento entre Cristo e a igreja. Estritamente falando é isso. O livro de Cantares foi escrito para nos falar do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. E aqui ele está descrevendo isso para nós. Esse relacionamento de Cristo com ele é aquele que nos leva em seu ombro e no seu peito. Então aqui nós temos essa figura do nosso sumo sacerdote, aquele que entrou por nós, aquele que intercede por nós, e aquele que abriu o caminho para que nós também pudéssemos, não de maneira figurada, mas com realidade espiritual, entrar no lugar santíssimo. Glorioso isso, não é, irmãos? É ou não é? É impressionante. Às vezes nossa mente é incapaz de crer nisto. Às vezes nossa mente é muito fraca para ver isto. Muito fraca mesmo, mas precisamos da ajuda do Espírito Santo, irmãos, para que ele não só venha interpretar essas verdades, mas que ele possa alimentar o nosso espírito com essas verdades. Então, irmãos, como estava lhes dizendo, esta pedra é uma pedra muito especial, pedra de Filipe. E aqui no versículo 21 diz que as pedras serão segundo os nomes dos filhos de Israel. Eu não tenho tempo agora, porque nós vamos encerrar o estudo do ônix hoje. Mas esta pedra, se você fizer um estudo bem detalhado, você vai descobrir. Se você pegar os nascimentos dos filhos de Jacó, você vai ver que esta pedra é a pedra de José. José, escute isso. O ônix é a pedra de José. O que quer dizer isso para nós? Nós sabemos que José é uma figura de Cristo. Existem vários pontos que a gente pode ver isso. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 37, e o versículo 3, diz que José era o filho amado de Jacó. O texto chega a dizer assim que Jacó amava mais a José do que todos os seus filhos, ou os demais filhos. Se você pegar esta porção aqui, com Mateus capítulo 3, versículo 17, você vai ver aquele testemunho do pai a céus abertos sobre o seu filho. Ele diz: este é meu filho, no qual me comprazo. Então José era o filho amado. Ele é uma figura de Cristo, porque Cristo também é o filho amado do Pai. Em Gênesis ainda, capítulo 37, versículo 28, vai dizer para nós que José foi vendido pelos seus irmãos por 20 peças de prata. E aí você vai ter que colocar um texto, Mateus 26:15, vai dizer que o nosso Senhor Jesus também, ele foi vendido pelos seus irmãos, por Judas, pela nação de Israel, para aqueles que eram seus, por 30 peças de prata. E mais ainda, você vai ver que José foi lançado em uma cisterna. José foi lançado em uma cisterna, uma figura do nosso Senhor, que foi lançado no Hades. Mas José, ele sai dessa cisterna e passa todo aquele processo, nós sabemos a história dele, para um dia sentar no trono. Nosso Senhor também, ele saiu do Hades, e um dia sentou, e está entronizado, sentado no trono eternamente. E quando José sentou no trono, ele casou com uma gentia. Nosso Senhor também, irmãos, quando ele ressuscitou, ele saiu do Hades,
ele se assentou no trono para casar com uma esposa gentia que somos nós. Amém? E isso é tão glorioso. Aí depois você vai ver que um dia, José, ele foi e se revelou a todos os seus irmãos. Assim também nós aguardamos que um dia o nosso Senhor volte e se revele para todos nós. Amém? Então você vê que figura linda é esta figura do ônix na Bíblia. E mais ainda, irmãos, eu quero mostrar para vocês, essa é a pedra de Filipe. Então quero terminar aqui contando um pouco da história de Filipe. E muito cuidado sobre isso, sabe por quê? Porque geralmente quando a gente abre o livro de Atos, nós vamos encontrar ali Filipe, aquele evangelista lá no capítulo 8 que foi para Samaria, que pregou para aquele eunuco. A gente acha que aquele Filipe é o apóstolo Filipe. Aquele não é o apóstolo Filipe. Aquele Filipe era um dos diáconos da igreja em Jerusalém, e que se tornou um evangelista, assim como Estevão. Então não confundam um com o outro. O que nós sabemos do apóstolo Filipe é pela tradição, pelos escritos antigos, Eusébio de Cesareia, Flávio José, os grandes historiadores do passado. São eles que nos dão informação sobre Filipe. E o ministério de Filipe é um ministério singular, porque depois que o nosso Senhor partiu, ascendeu, Filipe, ele foi para uma região indo-europeia, para a cidade de Sítia, e ali ele ficou 20 anos. 20 anos em Sítia, ali ele esteve pregando o evangelho, juntamente com André. Aí mais à frente, você vai encontrar alguns detalhes da vida dele, mas deixe-me colocar um parêntese aqui. Quando você estuda a vida de Filipe, você vai ver que Filipe, os demais evangelistas como Mateus, Marcos, Lucas, eles não dão tanta ênfase sobre a vida de Filipe. João é aquele que mais nos fala sobre Filipe. Vou dar alguns exemplos para vocês. No capítulo 6, versículos 5 e 6, só pegando, aliás, voltemos para o capítulo 1, versículo 43, só apenas pegar alguns detalhes, depois eu vou continuando sobre a biografia de Filipe. Aqui no capítulo 1 de João, versículo 43, porque tem uma palavra que eu quero mostrar para vocês. Repetindo, você quer estudar sobre Filipe? Então tem que estudar no Evangelho de João, porque os demais escritores, Mateus, Marcos e Lucas, não nos dão informações sobre Filipe. No dia imediato, resolveu Jesus, quero que você observe essa palavra, resolveu. O sentido dela é, decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Eu quero que você guarde essa palavra, encontrou. Sublinhe ela, irmãos. Essa palavra é tão linda, linda. O texto aqui no termo no original é eurisco, com H, eurisco. Sabe o que significa? Depois de procurar, encontrou o que buscava. Essa é a tradução. Depois de procurar, encontrou o que buscava. Deixa eu traduzir isso melhor para vocês. Sabe o que o texto está dizendo? Que o nosso Senhor, ele decidiu ir para a Galiléia, porque ele estava buscando uma pessoa, e ele buscou até encontrar. Sabe que pessoa é essa? Filipe. Por isso que a pedra de ônix é tão singular, por isso que Deus dá tanta ênfase. O nosso Senhor chegou aí na Galiléia, até encontrar Filipe. Linda a história, né, irmãos? Agora para o capítulo 6, versículos 5 e 6. Dá uma ideia assim que o Senhor Jesus foi para Galiléia só para encontrar Filipe. Lindo isso. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Então, Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia bem o que estava para fazer. Veja que nosso Senhor vai tratar com Filipe sobre aquela questão da multiplicação dos pães. Você vê que o Senhor vai tratar justamente com ele. Nós não temos tantas informações bíblicas para chegar a uma conclusão sólida, mas sabemos que tudo que nosso Senhor Jesus fez, ele fez de maneira singular. Ele não fez nada simplesmente por fazer. Ele não fez nada no vazio. Tudo que ele fez tinha um objetivo, tinha um propósito. Então, baseado nisto, nós sabemos que o Senhor Jesus chega para Filipe e diz: Filipe, olhe bem, onde compraremos pães para lhes dar comer? Ele tinha tudo sob controle, mas ele estava provando o coração de Filipe. Então veja, irmãos, o Senhor faz
tudo aquilo para provar o coração de uma pessoa. Ele cria uma situação mais do que extraordinária, com o único propósito, não era alimentar. O Senhor Jesus não queria fazer milagres ali. Quando você termina de ler o milagre do Senhor multiplicando pães e peixes, qual é a conclusão que você chega? Eu creio que nossos olhos se saem do essencial e, de maneira tentadora, nós caímos no trivial. Sempre corremos esse risco. Mas precisamos voltar para o essencial. Olha o que o texto diz. Que o Senhor fez aquela pergunta. Ele queria provar alguém ali. Quem que ele queria provar? Ele alimentou 5.000 homens. Mas ele estava provando um homem. Quem? Filipe. Veja que o nosso Senhor, Ele tem algo especial dele mesmo para compartilhar conosco, irmãos. Sabe o que o Senhor quer nos dizer sobre isso? Precisamos estar atentos às circunstâncias que o Senhor cria, porque pode ser que não é naquele barulho todo, não é naquele movimento todo que está o propósito de Deus, mas pode ser num coração que necessita dele. Às vezes você pode ver o barulho de muitas águas, mas o que o Senhor está fazendo não é ali. Você pode olhar um grande milagre, mas pode não ser naquele milagre que o Senhor está querendo obter o seu caminho. E isso é tão especial, irmãos, porque os caminhos do Senhor são mais elevados. Aqui o Senhor estava tendo foco, como foco um homem, Filipe. Ele fez aquilo para provar o coração dele. Então, irmãos, eu creio que isso vai nos levar para 2 episódios, mas eu quero mostrar um de maneira especial. O próximo está no capítulo 12, versículos 20 e 22. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia. Lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então veja, irmãos, Filipe, ele falava grego fluentemente. Talvez esse seja um dos motivos porque esses gregos foram procurá-lo. Agora, aqui, irmãos, nós temos esse episódio.